Meus abençoados, tudo bem? Hoje eu vou dar continuidade. Eu não sei se posso dizer continuidade, mas o comentário que eu fiz quarta-feira passada, eu falei sobre seguindo em frente e usei o texto bíblico de Isaías, capítulo 43, versículo 18, e Filipenses, capítulo 3, versículo 13. E me apeguei mais em Isaías, que diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. E eu tratei muitos assuntos relacionados à questão de que o passado ele só tem uma certa serventia, no caso de trazermos ele para o presente, se ele for nos ajudar, se ele for melhorar. Mas quase que sempre o passado não é bom ser lembrado, porque é tipo algo que você vai mexer, em vez de melhorar, vai piorar. Algo que a gente fala às vezes como um provérbio aí, para que ficar desenterrando coisas que vai trazer mau cheiro, né? Digamos assim. E isso daí é verdade. Está desenterrando coisas do passado, elas não nos ajudam. Elas nos atrapalham. Só, como eu falei no comentário passado, se você for uma pessoa muito determinada, né? Tiver uma mente sarada, uma mente tratada, uma mente, uma mente apta a enfrentar isso daí. Aí você pode enfrentar tranquilamente, porque você vai conseguir sim dar a volta por cima. E dentro disso também falei de escolhas, que as escolhas que nós fazemos determina o nosso futuro. Falei também do que você deseja ser. O que você pensa em ser daqui a um tempo mais lá na frente? O que você pensa em ser no futuro? Porque hoje o presente que nós vivemos não é uma obra do acaso. Nós vivemos o presente para consertar o nosso futuro. Porque se hoje nós somos mais ou menos, com certeza, eu não acho que vocês querem ser piores no futuro. Mas o nosso futuro depende muito de como está sendo a construção do nosso presente. Como estamos nos determinando, assim como o que está acontecendo no presente é a determinação das coisas no futuro. Agora, uma escolha, ela pode ser mudada. Não digo que todas as escolhas podem ser mudadas, mas existem escolhas que ainda há condição de ser mudada. Eu sempre falo, uma escolha tem ônus e bônus. É isso que as pessoas falam? Ônus e bônus. Quando você faz uma escolha, tem o que você pode ganhar com essa escolha e tem o que você pode perder, tá? Tem aquilo que
você vai ter que arcar, né? Digamos que você compre um carro novo. Um carro novo tem os seus benefícios, né? Porque você vai na concessionária, compra um carro novo e esse carro novo você traz ele para sua casa, você vai ter um tempo de garantia, você vai ter seguro, né? No caso, por um tempo, né? Que é bem mais do que você comprar um carro já usado, né? E o que acontece? Quando você traz um carro novo para casa, para sua casa, você vai andar com esse carro durante um tempo, seguro de que ele tem os benefícios, tá? Você tem o bônus, né? Digamos assim, o bônus de estar com um carro zero. Então, se esse carro der um defeito, né? Se acontecer qualquer problema com este carro, você vai poder ir a concessionária que você comprou, né? A agência que você comprou, e eles vão tomar caso daquilo ali, vão consertar o defeito deste carro. Mas existe o ônus, no caso, é a prestação que você paga, é aquilo que você tem que pagar mensalmente, né? Se você não pagar, com certeza você vai perder o seu carro. Então, pesando na balança, existe o fator bom nessa história aí. O ônus de bônus, quase que o ônus seria, num carro zero, seria você ter que pagar a prestação, arcar com a dívida do carro todo o tempo, é isso? E por conta de você andar direito com as prestações, você tem os benefícios, que é a garantia do carro. Enquanto o carro usado, ele não tem, ele tem mais ônus do que bônus. Porque o carro usado, você compra ele na agência, né? Na concessionária, vai pagar a prestação, mas eu penso que o tempo de um carro usado, a garantia de um carro usado é bem menor, né? E sem contar os problemas que ele vai ter. Se a concessionária te der 3 meses, 4 meses, 5 meses, é até demais. Se ela der 5 meses que você tem condição de voltar lá, né, como seguro, como garantia para você consertar esse carro. Mas assim, depois disso é só ônus, né? Você tem que pagar o carro e se o carro der defeito, você vai ter que pagar o conserto. Então existe um lado totalmente negativo que nós chamamos de perda, de ônus, né? Aquilo que você tem que arcar no caso de acontecer. Enquanto o carro zero, não. O carro zero você compra, paga um preço maior, né? Mas em compensação, qualquer problema que acontecer, é a concessionária, é a agência onde você comprou que vai assumir. Então, esse tipo de escolha que você faz, tá? São duas questões aí que eu falei, do carro usado e do carro novo. Na nossa vida, quando nós fazemos escolha, nós temos também perdas e ganho, tá? Existe uma questão de que as pessoas falam que você passa a ser cristão e você não tem problema. Isso é uma verdadeira mentira, tá? Quando você é servo de Deus, quando você aceita Jesus como Senhor da sua vida, quando passa para o lado de Jesus, Jesus assume as responsabilidades dele como Deus na sua vida e nem precisou de você aceitá-lo. Antes, ele já tinha criteriosamente esse cuidado com você e comigo já. Antes mesmo da gente aceitá-lo como Senhor de nossas vidas, ele já tinha esse cuidado conosco já. Mas
mesmo Jesus tendo esse cuidado conosco, quando nós o aceitamos e começamos a viver uma vida dignificada nele, nós temos problemas também. Nós temos dores, temos sofrimentos, temos amargura, mas, assim, ao inverso, as pessoas triunfalistas, as pessoas que só dizem para você que você só vai ter benefício quando você aceita Jesus, quando você passa para o lado de Cristo e começa a obedecer a Deus, você só tem benefício? Não, não é desse jeito. Você tem problemas, você tem as questões que todo mundo tem, você também tem, nós temos também. Nós não estamos isentos de sofrer problemas, porque o choro, a amargura, a tristeza são coisas que fazem parte da nossa vida e Deus não fica intimidado com essas situações, porque isso já é algo que acontece com a gente. Então, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor da nossa vida, quando somos cristãos verdadeiros, nós também temos dificuldades, temos problemas, mesmo sabendo que somos rodeados pelo poder de Deus, nós temos problema como qualquer outras pessoas. Nós não somos isentos, mas existem segmentos religiosos aí que pregam que nós, quando aceitamos a Jesus, nós estamos livres dos problemas. A paz vai invadir sempre o nosso coração. Nós nunca vamos viver em guerra. Isso não é verdade, tá? Às vezes você pode estar com Jesus, você passa por deserto, você passa por lugares tenebrosos, por lugares difíceis, sabe? Ah, Jesus está contigo, está comigo, está sim, mas nós vamos ainda assim passar por problemas. Então, ser servo de Deus, ser servo de Cristo, está à mercê de Deus, à mercê da sua palavra, traz benefício, mas nós temos também as perdas. Tem muita coisa que eu posso, mas eu não devo. E todas as coisas que eu não devo é perda. É sim, perda nesse mundo. Tem muita coisa que eu podia estar fazendo, eu deixo de fazer. Agora, o que eu não posso é condenar outros por eles estar fazendo isso. Porque se eu não estivesse debaixo da unção divina, se eu não estivesse no lado de Jesus, do lado de Jesus, com certeza eu estaria fazendo o que estas pessoas estão fazendo ou pior. Então, que não entre julgamento dentro do meu coração, porque como servos de Deus, nós temos as dificuldades. E às vezes, gente, eu quero falar para vocês que as pessoas que não estão com Cristo, digamos assim, não fazem parte de nenhum segmento religioso, eles não passam tanta dificuldade como às vezes nós que estamos seguindo corretamente. As pessoas que vivem à margem da sociedade, pessoas que vivem, vivem conforme a sociedade quer, digamos assim, porque existe um sistema e esse sistema, às vezes, faz com que você seja esse tipo de pessoa. Então você tem que lutar um pouco contra o sistema. Mas mesmo você tendo que lutar contra o sistema, vale a pena você ficar do lado de Cristo, porque Jesus te ajuda a não ser uma pessoa cruel, uma pessoa má, ou uma pessoa que vive todo o tempo amargurada, mas sim uma pessoa que recorre ao Senhor quando precisa do seu auxílio.
Aí a palavra diz, através de Isaías, não esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Até penso que isso é um apelo para você e para mim. Não esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Já pensou se a gente ficar repetindo esse texto de Isaías todo o tempo para nós? Daqui a pouco nós vamos deletar totalmente o passado, só vamos trazer aquele passado que serve para fazer restauração em nossa vida, digamos assim. Tudo aquilo que serve para fazer restauração em nossa vida, a gente vai tomar posse, mas as coisas que não servem para nos trazer restauração, a gente vai acabar deletando se a gente continuar lendo esta palavra. Esqueçam o que se foi e não vivam no passado. A gente vai deletar essa coisa aí e vamos procurar ir à frente, ir em frente. Vamos procurar lutar junto com Jesus, deixar Jesus lutar por nós, aliás. Nós fazemos muito pouco, é minúsculo o que nós fazemos quando nós estamos com Jesus. É bem o percentual daquilo que a gente faz, além de obedecer, é muito mínimo, tá? A gente obedece e pronto, e deixa Jesus cuidar do resto. Precisamos de acreditar para poder entrarmos dentro desta posição espiritual aí, precisamos de acreditar que o Senhor tudo pode em nossas vidas. Então, existe sim o bônus e o ônus, mas no meio da nossa vida espiritual, no meio daquilo que nós decidimos viver com Jesus, em meio àquilo que nós decidimos viver com Jesus, que é obedecê-lo, seguir a sua palavra, o princípio da palavra de Deus, com certeza o critério é termos mais bônus, tá? Mais bônus do que ônus, tá? O ônus é você abrir mão de muitas coisas que são coisas sem valor nesta vida. Coisas que não têm valor nesta vida, você vai abrindo mão. Porque para quê? Qual é a necessidade de eu lançar mão em coisas que não me traz benefício? Então, é maravilhoso saber que do lado de Jesus nós teremos só a ganhar. Só a ganhar. As perdas são questões que a própria vida libera. Porque quando você escolhe ser servo de Deus, seguir a Jesus, tem as suas dificuldades, mas você tem a ajuda do Espírito Santo de Deus. As pessoas que agregam na sua vida, na minha vida, para nos abençoar. Então, tem um lado muito positivo, muito bom. Então, as coisas que são positivas são favoráveis sim em nossa vida como servos de Deus, mas acontece as coisas negativas também. Então, quando nós procuramos viver o futuro com Jesus, nós deixamos que Jesus, cada hora, cada minuto, cada tempo desse presente agora, Ele agregue em nossa vida aquilo que Ele quer como valor para o futuro. E aí nós teremos bônus. Existem pessoas que hoje já estão vivendo o bônus de Cristo, porque Ele abriu seu coração para ser abençoado. Então, esse bônus já está acontecendo na vida dele. Ele já está vivendo o futuro hoje. É importante dizer que hoje, pela idade que eu tenho, eu estou vivendo
do bônus de Cristo. É um presente para mim que eu estou vivendo o bônus de Deus na minha vida, tá? Aí o jovem que está com 20 anos hoje, se ele está com 20 anos, ele está vivendo, e se ele vive pela graça do Senhor, ou se ele não é religioso, ou se ele não tem segmento nenhum, ainda assim ele vive do bônus. Se ele é uma pessoa determinada, bom administrador, para ele chegar aos 20 anos de idade, no mínimo, ele teve que ser alguém melhor lá atrás. Porque, gente, quando eu falo de escolhas, a pessoa que escolhe o caminho do mal, escolhe ser bandido, escolhe se envolver com drogas, escolhe vícios, escolhe coisas impuras, coisas da carne, o futuro é um futuro horrível, é um futuro, posso dizer, inseguro, né? Essa pessoa está sempre insegura, tem que estar fazendo exame em médicos periodicamente, porque vive uma vida desregrada, vive uma vida errada, tá? Então, o ônus que ele tem, no caso, as perdas que ele tem, já começa a acontecer no presente. Se ele hoje tem 20 anos, quando ele chegar aos 30, se chegar, ele vai chegar aos 30 com vários problemas. E se tem 40 anos e está vivendo uma vida desregrada, com certeza, quando chegar aos 60, não será muito diferente. Não muito diferente, não. Será bem pior a vida dele quando ele chegar aos 60 ou aos 70 anos de idade, se chegar. Então, as nossas escolhas hoje são importantes para o nosso futuro. E nós, como eu disse no comentário passado, não precisamos necessariamente colocar o nosso passado em nosso presente e em nosso futuro também. Nós não precisamos de colocar o nosso passado nem no nosso presente e nem levar ele para o nosso futuro. Só se esse passado foi algo aprazível em nossas vidas, sabe? Mas às vezes o nosso passado foi bom, foi aprazível, e nós queremos levar esse passado para alguém e mostrar para alguém que isso foi bom e tentar colocar esta pessoa, seja filho, seja mulher, seja amigos, seja igreja, seja lá o que for, tentar moldar essa pessoa nesse passado nosso que foi bom. Gente, tudo depende do tipo de escolha que essa outra pessoa está fazendo. Porque de nada vale eu passar algo, nem a própria Bíblia. Não adianta nem eu passar a própria Bíblia, a própria palavra de Deus para alguém, se ela não é receptiva, se essa pessoa não aceita essa palavra, eu vou estar falando, vai estar em vão aquilo que eu falo. Então, assim, o passado, ele não precisa fazer parte do nosso presente e nem do nosso futuro. Mas eu também tenho que colocar em meu coração que princípios são princípios. Se eu vivi algo que for muito bom, eu posso até tentar passar isso para alguém. Não tentar fazer a cabeça de alguém, sabe? Como se eu fosse responsável pela vida desta pessoa, porque estas pessoas também têm as escolhas delas. O que nós podemos é falar sim. Se algo é bom, eu vou falar que isso foi algo bom para mim. Se Jesus é algo bom para mim, para que eu vou esconder Jesus num lugar de difícil acesso? Eu não tenho que esconder Jesus num lugar de difícil acesso. Uma coisa que eu não posso nunca tirar da minha vida é o Cristo que vive no meu coração. Se você tem Jesus no seu coração, não esconda Jesus na sua vida. Não esconda, adore-o sempre.
presta o seu culto de adoração ao Senhor, leia mais a palavra, ore mais a Ele, tenha mais relacionamento com Ele, porque você só tem a ganhar. Quando eu comecei esse comentário de hoje, eu falei sobre a questão de você ir a uma agência e comprar um carro novo. Olha o benefício que isso te traz. Você tem segurança, você tem garantia, você fica despreocupado por um tempo. A diferença do carro novo para Jesus é que o dia que você se entrega para Ele e se envolve com Ele, é uma coisa para sempre, tá? Se nenhuma coisa tão supérflua da vida, que é comprar um carro zero, vai te trazer benefício, imagina algo que é tão importante para a nossa alma, para o nosso coração, imagina o benefício que eu, você vamos ter quando temos Jesus em nossa vida. É benefício de vida eterna. Benefício de vida eterna. Jesus fala que Ele dá a vida para a gente e ninguém pode tirar. Ele dá a vida para a gente e ninguém pode tirar a vida que Ele deu a gente, a nós. Então, se você tem Jesus na sua vida, se você tem o Espírito Santo no seu coração, prima por isso daí, prima por levar uma vida mais aproximada do Senhor, para poder você ter esse bônus, tanto no presente como também no futuro. Será um futuro maravilhoso, será um futuro benéfico para a sua vida. Às vezes, eu ando nas conduções e às vezes eu me sento nas conduções e fico pensando assim, quando eu olho assim para o meu lado, vejo pessoas que são um pouco mais velhas do que eu, ou que têm a mesma idade minha, ou até que são pessoas mais novas. Mas vamos deter em pessoas mais velhas. Aí fico vendo pessoas mais velhas do que eu, ou da minha idade, e pessoas às vezes que são insuportáveis. Pessoas que são insuportáveis. Eu sei que o tema não é esse, mas eu quero falar isso aqui, porque eu tenho visto muito isso. São pessoas que ficam falando sozinhos, falam muito palavrão, implica com os outros, são as pessoas amargas. Eu fico pensando, que tipo de vida essa pessoa levou lá no passado para poder chegar com essa idade e ser uma pessoa tão amarga como é. Então te dou uma dica e uma receita. Procure viver bem agora. Procure ser alguém maravilhoso agora. Procure ser alguém maravilhosa agora. Para quando você chegar a uma maior idade, a uma boa idade, ou chegar em sua velhice, você ser uma pessoa agradável. Porque uma pessoa desagradável, ninguém quer estar perto de alguém desagradável. Alguém que agrava os outros, tá? Porque isso faz mal ao nosso coração, faz mal à nossa alma. Então, gente, certas escolhas são escolhas que vai nos levar para o mal no futuro. A única escolha perfeita é Jesus em nossa vida. Escolha Jesus e procure fazer a sua parte agora. Mesmo que isso seja complicado para você, procure fazer a sua parte com Jesus, porque Ele vai cuidar de você, tanto no presente como no futuro, tá? Então, esqueça o que se foi. Não vivam no passado. Gente, viver no passado, em outras palavras, não é bom. É você trazer o passado para agora e viver nesse passado. Faz de conta que as casas antigamente eram feitas só de madeira, de barro, pau a pique, que se falava antigamente, ou
tendas feitas de bambu, coisas do tipo. Imagina você pegar aquilo de lá de antigamente e colocar agora para viver. Não vai ter como você viver, porque as coisas estão muito atualizadas. Não tem como você trazer uma coisa do passado e nem vai funcionar. Digo para vocês que, tipo, se você fizer uma casa na roça, uma casa da moda antiga, beleza. Mas você tem que, algumas coisas dela, você tem que atualizar, tá? Porém, se você trouxer alguma coisa do passado, um radinho de pilha que funcionava lá no passado, muito antigo, talvez, do jeito que as atualizações são, talvez esse radinho nem funcione mais. Então, para que você ficar guardando essas coisas? Até dentro de casa mesmo, está guardando coisas velhas. Isso aí não são coisas boas. Vamos abrir o nosso coração para coisas novas que o Senhor tem para a nossa vida. Vamos deixar o Senhor transformar a nossa vida num presente, num futuro maravilhoso que somente Ele, que é o nosso Deus, pode nos dar. Vamos viver o presente e vamos ansiar por um futuro na presença do nosso Pai. Que isso seja o nosso lema. Deletar as coisas do passado, porque ela não vai nos ajudar, tá? Isso aí tem um leque tremendo, porque se eu começar a falar sobre isso aí, eu vou falar sobre muitas outras coisas, porque existem psicólogos, terapeutas que trabalham com linhas de regressão, fazendo com que você volte ao passado para corrigir, sabe? Não vou entrar dentro dessa questão. Só quero dizer que a única pessoa que pode corrigir a sua vida, eu vou repetir sempre, eu vou ficar falando isso todo o tempo, a única pessoa que transformou, que mudou a minha vida, e tem uma, Jesus não mudou a minha vida só quando eu aceitei como Salvador, não, e nem só quando eu recebi o Espírito Santo dele em minha vida, não. O Senhor tem transformado a minha vida ainda hoje. No ano de 2024, eu primeiro sofri uma dor para depois o Senhor fazer uma transformação de algo que só eu e Deus sabemos. Algo a nível da medicina, algo que eu nunca consegui fazer sozinho, mas o Senhor me ajudou. E hoje, para a glória de Deus, o Senhor me curou, tá? Então, o Senhor vai fazer isso na sua vida sempre. Nós precisamos de uma conversão genuína sempre em nossas vidas. E o passado, ele tem uma tendência de trazer pecados, jogar pecado em nossa cara, digamos assim, lançar no nosso rosto aquilo tudo que nós não queremos. É isso que o diabo e o passado faz com a gente. Então, não vamos viver no passado. Vamos deixar Jesus transformar a nossa vida, tá? Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe você e que me abençoe e que nós sejamos abençoados. Se abençoem pelos conteúdos que eu tenho aí no meu canal, que é muito alta ajuda, é muita alta ajuda que tem aqui no meu canal. Reflexões, comentários, tanto feito por mim, como feito por várias pessoas que eu já trouxe até o canal, tá? Se beneficie por isso, tenta se ajudar, tenta ajudar você mesmo e você se ajudando, você vai estar ajudando ao seu próximo também. Deus nos abençoe.